Boa noite, gente. Que alegria estarmos aqui na casa do Senhor, amém? Como é bom a gente poder celebrar o Rei da Glória. Primeira coisa que eu quero dizer a você é que se você, nesse momento, tiver com qualquer expectativa acerca do que eu vou falar, provavelmente você vai ser muito frustrado. E eu espero que o Senhor lhe frustre. O meu desejo nessa noite é de que os nossos olhos estejam apenas em Cristo e somente nele. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Porque se a nossa expectativa estiver em Cristo, a gente vai ser surpreendido. Mas se a nossa expectativa estiver nos homens, a gente vai ser frustrado. Porque os homens não têm para dar aquilo que a gente precisa. Cristo tem para dar aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente necessita. Então eu queria sempre dizer, eu sempre gosto de falar isso para vocês. Nunca ache que o fato de ter provado de um ambiente significa que Deus vai ter o compromisso de gerar o mesmo ambiente por meio daquela pessoa. Hoje pela manhã nós estivemos aqui e o Senhor gerou um ambiente de muita graça. Foi muito precioso o que a gente experimentou aqui, o que a gente viveu aqui. Mas o Espírito Santo ele não tem compromisso nenhum de ter que fazer do mesmo jeito. Talvez ele faça algo mais intenso. Talvez ele faça algo menos intenso. O que nós temos que perceber e nos comprometer é que sabemos que ele fará algo. E uma gota dele, uma migalha que cair da mesa dele é suficiente para mudar a nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Queria convidar você, se você puder agora fechar os seus olhos por um instante. Se você puder, como um sinal de entrega, coloque sua mão sobre o seu coração. E eu queria que você fizesse agora uma oração que eu gosto de chamar de oração de abandono. Eu queria que você agora pedisse: Senhor, deixa-me abandonar nos teus braços de amor. Assim como uma criança se abandona no colo da mãe, assim como uma criança se abandona no colo do pai, nessa noite eu quero me abandonar no teu colo. Eu quero me entregar no teu colo. Eu quero descansar, eu quero desfalecer no teu colo. Vocês já viram como tantas vezes os nossos filhos dormem no nosso colo? Porque para eles não tem diferença se ele está no nosso colo ou em uma cama. Eles sabem que o nosso colo é um lugar de descanso também. Eles não têm medo de onde vão acordar no outro dia, de onde estão, que roupa estão vestindo. Eles simplesmente descansam no nosso colo e dormem. Hoje eu quero convidar você a fazer isso. A descansar no colo do Abba. A descansar no colo do nosso Pai do céu. A desfalecer nesse lugar. Sem se preocupar com as suas vestes. Sem se preocupar em fazer algo que você acha que porventura pode agradar o coração dele. Mas hoje dizer: Jesus, eu preciso tanto do Senhor aqui. Eu quero ser como uma criança que se abandona nos seus braços. Como uma criança que se deleita na sua presença. Que gosta de sentir o cheiro da sua roupa. A textura da sua barba. Ah, Jesus, eu quero me entregar nesse lugar. Nos abandonamos em Ti. Nos abandonamos, nos entregamos porque nós confiamos em Ti. Ah, Jesus, deixa-nos ouvir a Sua voz. Deixa-nos ouvir a Sua voz. Nos lembrando quem nós somos. Nos chamando para um lugar de uma intimidade mais profunda. De uma intimidade mais profunda. Jesus, nós não temos interesse nessa reunião se o Teu Espírito não estiver aqui. Nós não temos interesse nesse ajuntamento se a Sua presença não estiver aqui. Por isso nós pedimos: manifeste a Sua presença nesse lugar. Abraça-nos com a Tua paternidade celestial, Jesus. Ei! Como um filho que olha dentro dos olhos do Pai e sorri e confia, nós nos abandonamos, nos lançamos em Teus braços de amor. Como um pai que gira a criança no ar. Nós nos abandonamos, nos entregamos. Soltamos os nossos pesos, as nossas reservas, os nossos sofismas. Que as nossas fortalezas mentais caiam diante da Sua glória. Que os muros que se levantaram entre nós e a Sua presença caiam diante da Sua glória. Nós não Te queremos por aquilo que o Senhor pode nos dar. Nós Te queremos porque o Senhor se deu a nós.
E se o Senhor se entregou por nós, nós também nos entregamos ao Senhor. Ei! Eu sou teu. Ei! Eu sou teu. Diga isso a Jesus nessa noite. Sou teu e tu és meu. Vamos. Declare isso ao seu amado. Eu sou teu. Cheio. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou do meu amado é 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 meu. Eu vou ao teu encontro, Jesus. Peça ao Espírito Santo que conecte o seu coração ao dele. Peça ao Espírito Santo que conecte o seu coração ao dele. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 6. João capítulo 6, a partir do verso 60. Irmãos, uma vez eu fui pregar em um lugar, e era um lugar grande, de muita visibilidade. E eu estava orando mais cedo, pedindo ao Senhor que me desse graça, que me desse discernimento sobre o que Ele queria que eu falasse, sobre o que Ele queria que eu compartilhasse, para que os meus ouvidos estivessem atentos à voz dEle. E sabe o que Ele me falou nesse dia? Nada. Falou nada. Eu digo, meu Deus, e agora? Eu tenho uma palavra aqui, eu sei, mas assim, não estou sentindo aquele arrepio que eu sinto, não estou sentindo aquele negócio que eu sinto. O que é que eu faço agora? Aí chegou a hora de pregar, eu fui pregar. E enquanto eu estava caminhando na direção do altar, quando eu estava subindo para lá, o Senhor falou comigo. E o Senhor falou uma coisa tão estranha que eu não entendi nada. Ele disse assim: quando você sair daí, quando terminar aqui hoje, você não vai aceitar nenhum convite que vão te fazer. Ele só falou isso. Aí eu disse, meu Deus, nem para o jantar. Claro que você não estava falando disso, né? E aí essa palavra veio no meu coração, eu subi, ministrei, falei o que o Senhor queria que eu falasse. A presença do Senhor veio naquele lugar, foi uma noite muito preciosa, de muita graça. E aí eu saí para jantar depois, a gente conversou, estava com os irmãos, tempo precioso. E aí eu cheguei no hotel. E eu entrei, tomei banho, deitei para dormir. E quando eu deitei para dormir, o Senhor me lembrou da palavra, sobre não receber nenhum convite. Aí Ele pediu para eu ir lá no direct do meu Instagram. Aí quando eu fui lá, tinha um monte de mensagem. E tinha uma quantidade significativa de pessoas me convidando para pregar em conferência, igreja. Tudo vocês imaginarem. Conferência de homens, conferência PET, conferência, você tinha tudo lá. Aniversário da igreja, aniversário não sei o quê. E aí o Senhor falou, era sobre isso que eu estava falando com você. E o Senhor disse assim para mim, você hoje pode fazer uma agenda que vai te trazer muito recurso, ou você pode fazer um sacrifício que vai te dar autoridade.
Porque não é por maldade dos homens, filho. Mas eles não estão te convidando, eles estão querendo comprar o ambiente que eles acham que você gerou. E não foi você que gerou aquele ambiente. Então você pode ir na igreja deles e replicar. E vai funcionar. Mas eu não vou estar com você naquele lugar. E eu olhei a quantidade de convite e pensei, meu Deus, não vou aceitar nenhumzinho desse. Tinha um lugar que eu queria ir, que eu nunca fui. E eu me lembro que eu nem respondi. Talvez alguns irmãos tenham até achado que eu fui arrogante. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O preço de obedecer ao Senhor vai fazer com que os homens talvez pensem de você coisas que você não é. Mas ainda assim, a coisa mais importante é você saber que Deus conhece seu coração e está vendo você sendo obediente aos detalhes daquilo que Ele pediu. Eu posso ouvir um amém? Por que é que eu estou falando disso? Porque hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas valorizam aquilo que nós podemos produzir para elas. E eu estou falando daquilo que eu vivo, porque eu sou pastor de igreja, eu só trabalho na igreja, a minha vida é na igreja. Eu não tenho um trabalho talvez convencional como alguns de vocês têm. Advogado, motorista, médico, escritor, enfim, seja lá o que você seja. Mas dentro daquilo que Deus chamou para fazer, eu também preciso ter um zelo, e isso não é apenas para quem trabalha como eu numa igreja, numa comunidade pregando, mas para você entender que aquilo que você tem, você precisa definir se vai ser um produto que você vai vender ou se vai ser uma ferramenta para você manifestar Cristo. Porque você pode ser um vendedor de imóveis que vai apenas receber uma comissão gorda, ou você pode ser um vendedor de imóveis que além da comissão você vai revelar Cristo. Você pode ser alguém que vai conseguir ganhar um pouco mais que você insistir um pouco mais, ou você vai ser alguém que vai revelar Cristo abrindo mão de parte do que você poderia ganhar para que o outro realize o sonho da vida dele. Talvez você seja alguém que um dia alguém vai entrar no teu carro e você está dirigindo aquele carro como um motorista de aplicativo e o Espírito Santo vai falar assim, ó, oferta a viagem dele. Mas Senhor, eu não levei quase ninguém hoje. Já tem uma percentagem que eu dou para a plataforma, o que é que eu faço agora? E você vai ter a sensibilidade de dizer, meu irmão, queria ofertar isso na sua vida, Deus está te abençoando. Sem precisar dizer, irmão, eu sou crente, sou evangélico, e Deus falou comigo, e quando Deus fala eu tenho que obedecer. Então assim, vai embora porque eu estou ofertando essa viagem. Porque, irmãos, nós precisamos ser uma geração mais discreta diante dos homens e mais exposta diante do Senhor. Quem está me entendendo, diga um amém. Porque nós temos sido muito bons em estarmos expostos diante dos homens, mas somos muito discretos diante do Senhor. Eu não quero aqui, irmãos, diminuir a importância das compreensões profissionais acerca de crescimento, de marca, de imagem, não é isso que eu estou falando. Mas hoje muito se vê pessoas se esforçando para se posicionar no mercado, para se posicionar nas redes sociais, porque muitos dizem, se você não fizer, você vai ficar para trás. E é verdade. O problema é que muitas vezes a gente faz um esforço para se expor para os homens, para poder receber recursos, para vender o nosso produto, para dar aquilo que a gente tem, mas a gente não faz esse mesmo esforço para se expor diante do Senhor. Sabe por quê? Porque se expor diante do Senhor não me promove diante dos homens. Pelo contrário, se expor diante do Senhor muitas vezes vai te arrancar dos olhos dos homens. E aí você tem que entrar numa linha de corte e saber que todas as vezes que Deus levanta um homem, Deus coloca ele na visibilidade, naquele instante ele passa a ter um prazo de validade. Ele passa a ser um homem que, ele por um instante vai fluir, vai ministrar, vai derramar, mas vai chegar um tempo que Deus vai chamar ele de volta para o anonimato. Tem um cantor norte-americano, que eu não vou falar o nome dele, pela escolha de vida dele. E você vai entender por quê. E ele é um cara que eu sempre gostei muito de ouvir. Só que alguns anos atrás eu ouvi o testemunho dele, ele falando, né, ele decidiu parar de cantar. Nos palcos, nos shows, ele decidiu parar de cantar. E ele ministrava em vários lugares. Cara muito conhecido, muito precioso, muito cheio do Espírito Santo, muito mesmo. Só que ele disse que um dia ele estava ministrando numa grande conferência, lotado, uma arena, e Deus falou para ele, hoje é o último dia que você ministra numa grande conferência. E ele estava no auge aqui, ó, hypado, como dizem os jovens hoje. O cara estava lá, bombando, fluindo. E ele entendeu aquilo, e ele, tá bom. E o Senhor disse assim, você vai continuar exercendo o seu dom na sua comunidade local, servindo. Esse homem desceu e falou para a equipe dele, hoje foi meu último show. Hoje foi a última vez que eu vim ministrar aqui nesse lugar, dessa maneira, porque o Senhor está dizendo que o tempo encerrou. E sabe o que esse irmão faz hoje? Esse irmão hoje ele serve como pastor numa comunidade local, numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, e ele trabalha como marceneiro, fazendo móveis.
No Descende de 2020, lembra antes da pandemia? O pessoal foi convidar esse irmão para ministrar. Porque eles entendiam que aquele irmão era um poço que podia liberar algo novo. E aí ele foi convidado, foi chamado. Muitos irmãos da época dele, que não estavam mais em tanta evidência, foram ministrar no Descende. E esse irmão disse: eu não posso fazer isso, porque o Senhor já encerrou meu ciclo nesse momento. E é muito triste saber que vocês têm saudade das minhas músicas. Eu queria encorajá-los a ter saudade da presença do Senhor. Nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos, e saber que a nossa vida é uma vela que está se consumindo. E enquanto ela queima, arde e ilumina, ela tem só uma função: revelar Cristo e a sua glória, e somente isso. Porque se a minha vida não revelar Cristo e a sua glória, e somente isso, muito provavelmente eu vou me tornar um produto, seja naquilo que eu estou fazendo, num altar ou fora do altar da igreja. Porque a vida do cristão, ela é um altar, e altar não é lugar de exibição, altar é lugar de sacrifício. Posso ouvir um amém? Conversando com um irmão esses dias, ele me perguntou, esses dias assim, tem uns 2 anos, o irmão me perguntou assim: pastor, por que antigamente a gente vê testemunhos na Bíblia, a gente ouve sobre testemunhos na história, onde homens e mulheres se levantaram para ministrar no altar e eles tinham uma vida desalinhada, só que por causa da glória de Deus, esses homens, Deus não permitia nem que eles ministrassem, eles eram fulminados no altar. Então por que hoje a gente vê tanto escândalo, tanta coisa imoral, tanto erro? Por que a gente vê tanto pecado e Deus não fulmina esse povo? O irmão estava com uma sede de justiça assim brabo, querendo fulminar todo mundo, né? Eu não vou julgar o irmão não, porque às vezes eu também tenho vontade de fulminar uma ruma. Uma ruma no Nordeste são muitos, tá? Para vocês aqui no Sudeste. E eu fiquei sem saber o que responder para o irmão. Eu disse: irmão, pois é, cara, talvez. Aí eu fiquei tentando dar aquela desculpa que pastor dá quando não sabe entender, né? Quando ele não sabe responder, o pastor faz: Deus sabe, irmão. Quando o pastor não sabe responder, Deus sabe. Tem irmão que faz cada pergunta, né? Tipo, pastor, qual era a cor do cabelo do profeta Miqueias? Tipo, quem disse que o pastor sabe disso? Na cabeça dos irmãos, o pastor sabe todas as coisas, né? Amós calçava quanto para estar em cima daquele muro? Só Deus é quem sabe. Cara, eu fiquei olhando para o irmão e disse: pois é, irmão, isso é um mistério, né? Talvez porque a gente, aquelas respostas que deu a gente, cara, né? Então, oh, aleluia. Cara, e o Senhor falou algo no meu coração, eu compartilhei com aquele irmão. Eu disse: irmão, sabe por que é que eu acho? Deus está me falando aqui agora. É que o problema daqueles irmãos que eram fulminados é que eles subiam no altar com um coração desalinhado. Hoje eles não sobem no altar nas nossas igrejas, eles sobem num palco. E no palco os homens não são fulminados, no palco os homens são expostos. Porque no palco os homens aparecem, no altar os homens desaparecem. No altar os homens são promovidos, no palco os homens são promovidos, no altar os homens sacrificam. Então você precisa escolher se a sua vida é um palco para a religião, ou se a sua vida é um altar para Deus, onde você vai estar sacrificando todos os dias, só por uma coisa: eu não quero perder os meus olhos da companhia preciosa, fundamental do meu Senhor Jesus. Amém? O texto que nós vamos ler, ele é um texto muito conhecido, você já deve certamente ter lido várias e várias vezes, mas ele fala justamente dessa linha de corte que o próprio Cristo estabelece, quando nós temos uma vida que está buscando Cristo por aquilo que Ele pode nos dar. Porque parece que de alguma maneira a gente está querendo comprar de Cristo aquilo que nos é conveniente. Quer ver um exemplo grande, claro? Não acontece aqui não, pastor Rafa, pastora Júlia, aqui não acontece isso, graças a Deus. Lá em João Pessoa, pode acontecer em outros lugares, aqui não. Mas vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente vê alguns irmãos: cara, hoje eu vou ofertar, hoje eu vou ver o dízimo, sabe por quê? Porque eu recebi uma comissão tão grande que eu não tenho como não agradecer o Senhor. Aí ele vai lá e oferta, achando que Deus vai lá e vai dizer: por amor de mim mesmo, olha que oferta linda, olha que oferta generosa. Tem pessoas que também tem um outro lugar, que é tipo assim: eu estou tão apertado, Senhor, então vou fazer um voto contigo, eu vou ofertar esse mês todas as vezes, porque aí o Senhor vai ter que me abençoar, porque a tua palavra diz que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre mim bênçãos que eu não sei, que eu não poderei nem contar. Os meus celeiros vão estar cheios. E sabe o que é que acontece conosco? É que muitas vezes o que a gente está fazendo por Cristo, o que a gente acha que está fazendo por Cristo, na verdade a gente está só fazendo por nós mesmos.
E aí tem um problema muito sério. É que todas as vezes que você levanta uma oferta e tenta entregar a Deus, você entrega. Todas as vezes. A questão é para que Deus você está entregando. Porque Deus não recebe qualquer oferta. Então é muito provável que muitas vezes eu e você tenhamos entregue ofertas a um Deus que não era o Deus da Bíblia. Talvez a gente tenha entregue muitas vezes, chegando aqui, colocando o envelope da gente aqui no cesto, fazendo a transferência para a igreja, mas a intenção do nosso coração foi errada, e aquela oferta ela não subiu como um incenso genuíno para o Senhor, ela foi acolhida na verdade por um falso Deus, que está te fazendo acreditar que a igreja é um lugar que te dá a capacidade de poder obrigar Cristo a fazer aquilo que você quer, e isso é uma mentira. A igreja não é um lugar onde você vai ofertar e Deus agora tem a obrigação de abençoar a sua vida financeira. A igreja não é um lugar onde você vem aqui e escuta Deus falando sobre cura e agora Ele tem a obrigação de curar a sua enfermidade. A igreja é um lugar onde tudo aquilo que eu entrego, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu recebo, é porque eu reconheço uma única coisa: eu não mereço, mas o meu Cristo me entregou. O que eu faço é muito pouco, e o muito pouco que eu faço eu quero entregar por amor a Ele. Então eu não faço isso, irmãos, não é por causa do volume, mas é por causa do princípio. Lembra quando Jesus está com os discípulos lá no templo? Os homens estão chegando com ofertas bem grandes, bem gordas e depositando. Aí chega uma viúva. Lembra da história? Uma senhorinha, com umas moedinhas. Aí deposita lá no gasofilácio. Acho que ninguém nem percebeu, mas Jesus olhando aqui, olhou para os discípulos e fez uma pergunta: vocês viram aí agora? E os discípulos devem ter ficado tudo em silêncio, né? Com medo de levar um fora. E Jesus perguntou para eles: quem vocês acham que deu a maior oferta? E eles calados, né? E aí Jesus disse assim: ó, vocês viram que esses homens, eles deram do que sobrava, né? O volume deles é muito maior. O volume dele diante dos homens é muito maior. Se a gente for contar o que eles entregaram e o que a mulher entregou diante dos homens é muito maior. Disse assim: mas essa mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos aprender que seguir Jesus não é por causa dos pães e dos peixes. Seguir Jesus é por causa da presença. E andar na presença de Jesus muitas vezes é fazer com que você perca e não com que você receba. Andar na presença de Jesus às vezes não vai te dar vida, vai matar coisas em você. Andar na presença de Jesus às vezes não vai abrir portas, ela vai fechar portas. A questão é: eu estou disposto a amar o Cristo que me abençoa na mesma intensidade que eu amo o Cristo que me corrige? Porque a gente esquece que a correção também é uma bênção. O texto que nós vamos ler agora fala de um povo que está seguindo Jesus e procurando Jesus com diligência, e parece lindo a princípio. Porque Jesus multiplicou os pães e os peixes no capítulo anterior, passou para o lado de Gadara, libertou o endemoniado, aquele encapetado lá, voltou de novo. Agora o povo está procurando por ele. E aí parece lindo, né? Olha, o povo está buscando o pastor Jesus. O povo está buscando o rabino da Galileia, esse homem maravilhoso, e está buscando porque ama ele. E o texto diz que Jesus começou a fugir de quem? Do povo. O povo que seguia ele. Gente, é tipo assim, ó. A gente veio pregar aqui hoje à noite, e tem uma multidão para ouvir, a gente está correndo da multidão. Jesus estava correndo do povo. Aí quando o povo finalmente conseguiu encontrar com Jesus, eles disseram: Senhor, a gente estava te procurando. Aí Jesus, manso e humilde, cheio de amor, olhou para eles e disse assim: então, vocês não estão me procurando não. Eu conheço vocês. Vocês estão me procurando não por quem eu sou, vocês estão procurando por causa daquilo que eu fiz. Vocês estão me procurando por causa dos pães e dos peixes que eu multipliquei. Provavelmente vocês encheram a barriga, estão com fome de novo e agora estão me procurando. Porque vocês viram o que eu fiz lá atrás. Aí Jesus diz uma coisa que ofende o coração deles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês ficam impressionados com o que aconteceu, se vocês ficam impressionados em saber do pão de Moisés, do deserto, que o meu pai dava todos os dias, e vocês acham que aquilo era muito, deixa eu falar para vocês uma coisa: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer da minha carne, nunca mais vai ter fome. Gente, agora imagina que loucura tu está ouvindo um pastor dizendo isso. Irmãos, a mensagem de hoje, o tema é: eu sou um pão e você comerá da minha carne. Cara, imagina a cabeça do povo, tipo assim: como assim a gente agora é canibal? Mas Jesus não está falando de uma comida física. Jesus está falando de uma comida espiritual. Jesus está dizendo: se vocês entendessem de fato quem eu sou, se vocês me seguissem.
Vocês não iam me buscar por aquilo que eu lhes dou. Vocês iam me buscar por causa da presença. E se vocês tivessem a minha presença, vocês não vão ter fome de pão da terra. O que é que Jesus está dizendo? Vocês vão estar sempre na mão de quem lhes dá aquilo que a sua carne deseja. E eu não sou esse tipo de líder, eu não sou esse tipo de pessoa. Porque o meu compromisso não é de dar para vocês o que a carne de vocês pede. O meu compromisso é de lhes dar aquilo que vocês precisam. E entender o amor de Deus nesse nível, de que o nosso Deus não é um Deus que me dá aquilo que eu quero, mas Ele é um Deus que sempre me dá aquilo que eu preciso. E às vezes o que você precisa não é de uma porta aberta, às vezes o que você precisa é de um limite. Às vezes o que Deus está olhando para você é que você está precisando de um limite, cara. Porque diante de um abismo na vida, avança aquele que consegue recuar. E às vezes Deus está te dando limite, te dando sinais, dizendo, não é para avançar aqui, não é solta isso aqui. Ah, mas eu vou perder a agenda. Ah, eu vou perder a promoção, eu vou perder a comissão. Senhor, sim, eu sei que você vai perder. Mas hoje eu estou preparando o seu coração para entender uma coisa. Se você decidir perder por amor a mim, você vai ganhar algo que você nem imagina. Não é uma agenda maior, pastor. Não é uma comissão maior na próxima corrida. Não, é presença. É saber que você vai ter um tipo de vida que quando você fechar os olhos e falar, Senhor, Ele vai responder do teu lado, eu estou aqui. E não tem nada mais valioso do que isso. Agora Jesus está conversando com eles depois desses embates. E vem o verso 60, vamos ler juntos, João capítulo 6, verso 60. Se você puder, por favor, repita assim comigo, diga assim, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que vou. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, dura é esta palavra. Quem é que pode resistir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, naquele dia, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então Jesus, e eu amo, isso aqui é lindo, Jesus manso e humilde, né? Então Jesus vira-se para os 12 e pergunta, e vocês? Vocês também não vão se retirar com eles? Porque, gente, tu já esteve na casa de um amigo e tu teve a oportunidade de ver a mãe de um amigo dando um carão nele na tua frente. Tu ficou, a gente com aquela cara de paisagem, né? Seu irresponsável, como é que você tem a capacidade de fazer isso? Eu vou fazer. É a gente aqui, ó. Como não está acontecendo nada. Não, mais nada, a gente está aqui, surdinho. Gente, agora imagina a cena. Porque, gente, para quem foi que Jesus falou isso? Foi para os fariseus? Foi? Para os incrédulos? Foi para quem? Para os seus? Quem aqui é discípulo de Cristo? Então Jesus está falando isso para a gente. Jesus está falando isso aqui para a gente. Aí Jesus se vira para os 12, que são mais próximos, que entenderam isso, que renunciaram a vida para seguir o Cordeiro. Jesus se vira para eles e diz assim, e vocês? Vocês não vão com eles também não? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que eles pensavam exatamente do mesmo jeito. Porque estando eles próximos, um pouco mais distantes, Jesus sabia que todos pensavam a mesma coisa. E naquele dia Jesus disse assim, vocês não vão com eles não? Ninguém falou nada, a não ser um.
Pedrão. Pedro dava cada chute certo, mas também dava cada chute errado, né? Aí Pedro olha assim, Senhor, vamos continuar o texto. Verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro, gente, isso aqui me pega demais no coração. Porque a resposta de Pedro agora é que ele está dizendo assim, Senhor, eu já entendi que o Senhor não é apenas um homem que multiplica pães e peixes. O Senhor não é apenas um líder proeminente. O Senhor não é apenas um formador de uma religião. O Senhor não é apenas alguém que quer ter seguidores. Eu já entendi que o Senhor não é nem só uma pessoa. O Senhor é um lugar. E ele está dizendo, para onde é que nós iremos? Porque tudo aquilo que a gente aprende fora do Senhor é temporário. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse povo que foi embora, foi porque queria que o Deus eterno continuasse lhes dando coisas que são temporárias. Irmãos, o nosso problema e nossa frustração com Deus é que nós queremos que o Deus poderoso, eterno e imortal se preocupe com coisas que são triviais aqui. A gente está preocupado que Deus me dê coisas que eu preciso fazer. A gente está preocupado que Deus faça por nós aquilo que é responsabilidade nossa. Irmão, amanhã, se você tiver hora para chegar no seu trabalho, quem tem que te acordar para ir trabalhar não é Deus, não. Quem é que tem que levantar para ir trabalhar? Você acha que o Espírito Santo vai entrar em você, vai lhe possuir, vamos lá, levanta, e você sai como um... Vamos lá, toma banho, liga o chuveiro, banho, escova o dente, e você está lá. Tudo... o Espírito Santo está me dominando. Não queria ir para o trabalho, você vai sim, o Espírito Santo está puxando e você está indo para o trabalho. Não, irmãos. Amanhã, se tu não acordar para ir trabalhar, ficar em casa e fizer uma oração dizendo, Jesus, eu confio em ti. Vou trabalhar hoje não, porque eu sou dono eu sou filho do dono do ouro e da prata. Exploda-se aquele trabalho que quer me estressar. Quiser me demitir, me demita. Sabe o que, é que vai acontecer com você? Filho do dono do ouro e da prata. Tu vai ser demitido, provavelmente. Por justa causa, inclusive. Aí tu vai chegar com o cara mais cedo que vai dizer assim, Senhor, o diabo está me perseguindo. O diabo, eu? Eu não sou nem preguiçoso que nem tu. Irmãos, o que Jesus está nos ensinando é que nós não podemos esperar que um Deus que é eterno esteja preocupado com coisas que são pequenas e naturais. Deus lhe deu uma vida para que você seja responsável e não inconsequente. Fé não é inconsequência, irmãos. Fé não é inconsequência. Fé é a capacidade de acreditar que aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer junto com você. Amém? Hoje pela manhã a gente falou aqui do salmista. Quando ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor. Aí logo em seguida ele diz assim, e eu a buscarei. Que a gente quer só pedir, né? Senhor, abençoa a minha casa. Ao Senhor, com certeza. Você, sim, Senhor, já estou pronto. Estou pronto, Senhor. Eis-me aqui. Ao Senhor. Sim, e aí o Senhor é que sabe. Aí eu tenho... Recebi uma palavra, um chamado para ser pastor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Ao Senhor, sim. E aí? Não, Senhor. Não quero estudar não, porque eu não gosto não. Plante o Senhor, se o Senhor quiser, teologia no meu cérebro agora. Não, Senhor, eu tenho condição de estudar não, porque a letra mata. E o Espírito vivifica. Inclusive eu não quero nem orar, eu quero só ficar calado. Não, irmãos. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei. Então a gente chega aqui hoje, Senhor, abençoa o meu casamento. Tá. Senhor, abençoa. Toma. Agora eu vou buscar. Como é que eu busco ter um casamento abençoado? Eu tenho que ser um homem bíblico, um marido correto, um homem que ama a minha esposa, um provedor para o meu lar.
Eu tenho que ser um homem que cuida dos meus filhos. Eu tenho que ser um padrão para minha casa. Muito mais do que o meu filho me ver chegando tarde da hora extra, o meu filho tem que me ver no quarto de joelho chorando com a Bíblia aberta. Isso é o padrão de um homem provedor. Porque o homem prover não é colocar dinheiro dentro de casa, prover é manter a presença de Deus no seu lar. Porque aquele que busca o reino em primeiro lugar, tudo aquilo que ele precisa, o Senhor vai lhe acrescentar. Às vezes a gente está ensinando os nossos filhos a amar as coisas desse mundo e a gente diz assim, eu tenho isso porque Deus me abençoou. Deus te abençoou com vida e saúde para que você trabalhe. Mas o Senhor entenda, o Senhor não quer que você conquiste esse mundo. Porque do que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua vida eterna? Irmão, ser bonzinho não é o critério de alguém que é cheio do Espírito Santo. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo é um homem bom. Amém? Isso é sine qua non. Mas nem todo aquele que é bom é cheio do Espírito Santo. Porque, irmão, tu pode ser um kardecista bom. Pode ou não pode? Pode. Ah, vamos agora alimentar os pobres. Vamos fazer uma live agora. Vamos colocar aqui ao vivo para os irmãos, né? Abençoar. Vamos fazer uma cesta básica aqui, levar para os moradores de rua. Quanta gente vai arrecadar? Aí vem um infeliz de um cantor sertanejo famoso. Faz uma live tomando cachaça, bêbado, sem saber o que falar, e ele arrecada umas 50 mil vezes mais do que a gente. A gente arrecada 10 cestas básicas e está dando salto solto, o cara vai lá e arrecada toneladas. Aí na nossa cabeça, o que é que a gente pensa? Está vendo como o diabo é astuto? Dá uma visibilidade para um homem deste. E temos que tomar esse lugar. Não, irmão, deixa eu te falar de novo. Não se encante com volume. É a honra. Não é a oferta mais gorda, é a oferta real. Não é quem grita mais alto na hora do culto, é quem está cantando para Ele. Não é quem tem a voz mais bonita, mas é quem tem um incenso puro. É isso que chega no trono dele. Não adianta, Deus não está procurando homens que produzem resultados. Deus está procurando homens que dão fruto. E quando você der fruto, sabe o que é que vai acontecer com você? Meu crente fiel, sabe? O Deus Todo-Poderoso que olhou para o teu fruto e disse, que coisa linda, frutificou, que maravilha. Sabe o que eu tenho para você agora, meu filho? Você vai dizer o quê? Senhor, ele disse aqui, tome um machado, que eu vou lhe podar agora. Mas Senhor, eu acabei de dar muito fruto, eu sei. Mas agora eu vou lhe podar. Vou lhe cortar, vou lhe calar um pouquinho, vou lhe esconder um pouquinho. Para quê? Para que você dê mais fruto ainda. Irmão, toda vez que você estiver frutificando, não esqueça, o Senhor já está amolando o machado para poder podar você. Só que tem uma diferença, irmãos. O que frutifica, o machado vem no galho para poda. O que não frutifica, ou o que dá fruto ruim, o machado vem na raiz para destruição. O machado de Deus vai vir sobre você de qualquer maneira. Você só tem que escolher onde é que o golpe virá. Para os obedientes é poda. Para os desobedientes é fogo e juízo. Que estes sejam dias onde a gente escolhe Cristo não pelo pão que Ele pode dar, mas por causa do pão que Ele é. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? E é tão importante entender isso, irmãos. Porque isso nos leva a um nível de muito extremo. Sabe? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4. Projeta aqui, por favor, filho. Para a gente ler junto. 2 Coríntios capítulo 4. Bota aqui verso 8 e 9. Olha o que Paulo vai nos dizer. Vamos ler juntos aqui no 3. Vamos lá? No 3, tá? 3. Em tudo somos, mas não perplexos, perseguidos, abatidos. Verso 10. Trazendo sempre por toda parte o que, irmãos? Aonde? No corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso. Gente, olha que palavra motivacional do coach Paulo. Ele reúne uma galera e ele vai dar uma palavra de motivação. Deixa aqui, filho, o texto, deixa aqui, pode deixar aqui o texto. E ele vai dar uma palavra de motivação. Volta aqui no verso 8. Olha como ele começa lindo.
Irmãos, você está aqui, você quer ser um vencedor? Sim! Então receba, em tudo somos. Ele está dizendo que tu vai ser atribulado no teu casamento, crente fiel. Ele está dizendo que tu, que é dizimista fiel, prime, extra VIP da casa, tu vai ser atribulado nas tuas finanças também. Ele está dizendo que você que conserva a pureza, que quer andar em verdade, tu vai ser atribulado na tua pureza, vai ser tentado nos teus desejos também. Só que ele está dizendo, mas não angustiados. Porque qual é a diferença, irmão, de você passar uma tribulação e você ser uma pessoa atribulada? É que quando você passa por uma tribulação, você está passando por um lugar. Quando você é atribulado, você é o lugar. E a igreja está cheia de crente atribulado, porque é mimado. Não, aqui não, só em outros lugares. Aqui, graças a Deus, hashtag somos todos quase arcanjos. Aqui está tudo certo. Mas, irmão, para pensar quantas coisas nos desapontam e a gente diz, eu vou sair da igreja. Porque tudo eu vou sair da igreja, né? Tudo eu vou sair, meu pastor. Eu entrei aqui, o pastor não me deu boa noite. Deixa de ser carente, macho. Irmão, isso é sério, não é brincadeira não, tá? A nossa igreja lá em João Pessoa, a sede da igreja é toda preta. As luzes apagadas. Eu entrei na igreja. E eu sou preto também, com as luzes apagadas. Eu entrei na igreja com a minha mochila. Passei, fui andando. Fui para o culto. Começou, tal, preguei, aquele negócio todo, papapá. Uns dias depois chegou uma mensagem para mim, no WhatsApp, de uma irmã. Estou me desligando da fonte. Eu digo, a irmã vai morar em outro lugar. Eu disse, não, estou desapontada com o Senhor. Eu digo, vala-me, Jesus, o que eu fiz, Senhor? Não, prefiro não falar. Eu disse, tá bom. Deus abençoe. O Senhor não vai nem me perguntar. Eu disse, você disse que não quer falar, prefere não falar, como é que eu vou perguntar? Ela disse, pois eu vou dizer o que foi que houve. Diga. Eu disse, o Senhor entrou na igreja, na hora do culto. As luzes já estavam apagadas, estava na hora do louvor. O Senhor passou por mim, o Senhor não me deu nem a paz do Senhor. Eu disse, irmã, peraí. Foi em que momento isso? Na hora do louvor. O Senhor passou por mim, as luzes apagadas. O Senhor não me viu, não me deu nem a paz do Senhor. O Senhor passou do meu lado aqui, do meu lado, pastor. Eu disse, irmã, em primeiro lugar, tu já está errada de dar teu olho aberto. Era para estar com o olho fechado na hora do louvor. Tinha nada a ver. Então já está errada por aí. Segundo lugar, embora minha esposa diga que eu sou um gato, eu não consigo enxergar no escuro. Isso é o gato animal que faz isso. Terceiro lugar, se você sair da igreja porque eu não lhe dei boa noite, porque eu não lhe vi no escuro, no momento do louvor, que era para estar de olho fechado, então, irmão, você nunca esteve aqui por causa de Jesus, não. É melhor você não ficar aqui mesmo, não. O Senhor está me expulsando da igreja. Eu disse, estou não, irmã. Estou expulsando da igreja, não. Ela disse, pois eu não saio. Eu disse, não, irmã, fique só de raiva. Está lá até hoje aquela bênção. Deus abençoe. Agora eu passo no escuro e faço, estou lhe vendo no escuro, estou lhe vendo. Aí o Senhor não esquece dessa história, né? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa escolher se a gente quer que a casa de Deus seja um quartel ou um berçário. A gente tem que escolher isso. Porque aqui está cheio de crente que quer ter uma espada de autoridade na mão, mas não pode ter porque está com uma chupeta de carência na boca. Aí a gente quer que o avivamento venha. Que avivamento? Se a gente não suporta uma correção, a gente vai suportar o fogo do Espírito. Vocês acham que quando o avivamento vem, o que é que acontece? É oração em línguas e é só isso e está tudo certo? E a gente sai... Não, cara, sabe o que é avivamento? Avivamento é quando um povo não consegue mais conviver com o seu pecado. E ele entende que a única coisa que ele tem na vida dele se chama Jesus Cristo. E ele está agora dizendo, Senhor, eu prefiro perder tudo que eu tenho, mas que a sua presença venha e se manifeste. A gente falou isso aqui. Hoje pela manhã também, ou foi no dia da reunião de líderes, não sei, mas eu falei aqui um dia desse também. Irmão, todas as vezes que aconteceu um avivamento no mundo, ao longo da história, sejam os avivamentos que conhecemos mais recentes, Gales, Pensacola, Toronto, Azusa, ou os avivamentos clássicos mais antigos, de John Wesley, os pré-avivamentos com John Wycliffe. Todas as vezes que aconteceu um avivamento, sabe por que o povo estava orando? Sabe o que o povo estava pedindo em oração? Ninguém estava pedindo poder. Ninguém estava pedindo dons.
Ninguém estava pedindo uma igreja maior, uma conferência. Ninguém estava levantando tênis. Nada contra, tá? Quem levanta o tênis, Deus abençoe. Ninguém estava fazendo isso. Sabe o que estava acontecendo? Tinha uma geração com a cara no chão, no pó, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque entendam uma coisa: o fruto do avivamento é o fogo, mas a semente do avivamento são as lágrimas. Lágrimas de arrependimento. Agora vamos ser sinceros, uma pergunta aqui, olha aqui para mim. Olha aqui nos meus olhos negros. E deixa eu lhe perguntar. Quando você chora na presença de Deus, você chora por quê? Você chora de tristeza porque você queria ter coisas? Porque você se sente injustiçado por ser perseguido? Ou você chora de saudade da presença dele? Ou você chora de saudade porque você não consegue conviver sem a realidade da presença física de Jesus aqui nessa terra? Porque, irmãos, me perdoem se eu estiver sendo... me perdoe não, ore que Deus trata o seu coração. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho? É que às vezes parece que a igreja não quer que Jesus volte. Por quê? Porque quando Jesus voltar, denominação acaba. Quando Jesus voltar, não tem mais apóstolo, não tem mais reverendo, não tem mais pastor, não tem mais cavaleiro do zodíaco, não tem mais nada. Porque no dia que Jesus voltar, o sistema acaba. No dia que Jesus voltar, o império dos homens, da religiosidade acabam. Porque o Senhor não é um imperador, Ele é um rei. E Ele virá para reinar, e será um só povo, um só rebanho e um só batismo. Então uma igreja que não se movimenta pela presença física de Cristo aqui, me perdoe, ela é qualquer coisa menos a igreja de Cristo. Porque quem ama alguém quer aquele alguém perto. E essa casa, nós não vamos sossegar enquanto dia após dia a gente não preparar o povo um pouco mais para trazer Cristo do céu para essa terra. Porque a maior vitória da igreja não será colocar um candidato na presença da república. A maior vitória da igreja será quando o mundo olhar para o alto e ver o céu sendo rasgado como uma folha de papel. O Filho do Homem entrando na terra, montado no seu cavalo branco, no meio das suas miríades de anjos, com os seus olhos acesos como fogo. Quando ele pisar o Monte das Oliveiras e ele se abrir no meio, quando ele entrar pela porta de ouro, arrebentar a porta oriental, subir até o alto de Sião, levantar o trono de Davi, assentar, levantar o cetro de ferro e dizer: de Sião sairá a lei para as nações. Porque se não é por esse dia que nós vivemos, não é o Cristo da Bíblia que nós servimos. Não é o Cristo da Bíblia que nós queremos. E, irmãos, Jesus nos alertou. Em Mateus capítulo 24 ele diz: cuidado, porque nos últimos dias muitos dirão: Cristo está ali, Cristo está lá, Cristo está naquele lugar. E ele disse: eu não estou em nenhum desses lugares, porque não sou eu. Do que é que ele está falando? Ele está falando de um povo que fragmentou o evangelho e cada um tem o seu próprio Cristo. Então naquela igreja, Cristo é especialista em transformar pobre em rico. Naquela igreja, Cristo é especialista em expulsar demônio de gente possessa. Naquela outra igreja, Cristo é especialista em restaurar a família. Aí a gente vê: igreja fulano de tal, a igreja da família. Igreja fulano de tal, a igreja do poder. A igreja da libertação. Não, irmãos. Cristo é o mesmo para todos. E esse Cristo, a única coisa que Ele exige de nós é: arrependam-se e creiam no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Se a igreja não está construindo um reino dos céus, se ela não está pavimentando um caminho para o rei, isso significa que ela está construindo um império para os homens. Lembra do povo no Egito? O que é que eles estavam fazendo lá? Vivendo como escravos. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção. Porque antes de Deus libertar o povo, Deus está restaurando a identidade do povo. Porque, irmãos, a gente já ouviu isso tantas vezes, parece até piegas, mas é tão real. O difícil não é você tirar o povo do Egito, é tirar o Egito de dentro do povo. Agora veja só, no final de Gênesis, no capítulo 48, se eu não me engano, está na Bíblia. Faraó
ele tem uma conversa com os irmãos de José do Egito. Isso 400 anos antes do Êxodo, tá? A gente volta aqui na linha do tempo. E que conversa é essa? José já havia se revelado para os irmãos como governador do Egito, como é que ele traria a solução, perdoou os irmãos e agora um lugar para eles. E José fala para Faraó, só os meus irmãos e o meu pai querem vir morar aqui na terra. Porque há uma grande crise no lugar da nossa terra onde a gente mora, eles querem vir morar aqui. E Faraó recebe para uma audiência os irmãos de José. E ele faz uma pergunta, o que é que vocês são? O que é que vocês fazem? Vocês trabalham com quem? E a resposta dos irmãos de José é, nossos pais, nós e os nossos filhos somos pastores de ovelhas. Ele está falando de uma identidade. O que é que o povo de Deus era naquela época? Pastores de ovelhas. O texto segue. Jacó vem com os seus filhos, se estabelece no Egito. Ali ele abençoa as gerações, estabelece as tribos. Os filhos de José são abençoados. Uma tribo se transforma em duas. Você lembra de tudo isso? Só que o que acontece? José dá uma direção no final. É bem certo de que um dia o nosso Deus nos retirará desse lugar. E quando ele retirar, não deixem meu corpo aqui. 400 anos depois, o povo continua no Egito. O povo de Deus. José e os seus irmãos já bateram tudo em a caçuleta. Jacó já morreu há muito tempo. Só que agora o povo de Deus se multiplicou, virou um povo numeroso naquela terra. Alguns arqueólogos dizem que cerca de 4 milhões de pessoas estavam ali como escravos. Só que o que é que eles eram agora? Escravos. Mas o que é que eles eram de essência? Pastores de ovelhas. Aí você conhece a história. O Senhor levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador. Moisés, ele é criado no palácio de Faraó. Depois ele foge, porque ele matou um egípcio que atacava um hebreu. E depois ele percebeu que sabiam o que ele tinha feito, porque ele havia escondido o corpo, mas o delito dele tinha sido descoberto. E o texto é que ele fugiu. E nessa fuga ele estabelece uma família. E sabe quanto tempo ele passa lá? 40 anos. Aí um dia ele está andando pelo deserto de Midian. E quando ele passa, tem um arbusto, tem uma sarça que está pegando fogo. E ele observa que a sarça queima, mas não se consome. E ele se aproxima da sarça e a sarça fala com ele. Gente, de verdade, quem aqui resistiria a tal coisa? Porque se fosse eu chegando perto de um pedaço de pau, pegando fogo, olhasse o pedaço, é Dilson, infarto fulminante na hora. Na hora. Então Deus sabe quem chama para fazer as coisas, né? Ele chama Moisés. E ele dá uma missão para Moisés. E essa missão é: você vai tirar o meu povo que está no Egito como escravo e vai levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. E até aí tudo certo. O Senhor tem um diálogo com ele e Moisés pergunta: mas Senhor, quando me perguntarem quem é que está tirando a gente, quem é que eu vou dizer? Ele diz: diga que eu sou. Diga que eu sou. E aí Moisés se levanta, ele tem um questionamento, ele diz: Senhor, eu sou um homem de língua pesada. Eu não sei, como é que eu vou arguir, como é que eu vou conversar com o faraó? Não se preocupe, estou levantando teu irmão Arão, ele vai contigo. Aquilo que você falar para Arão, e Arão entende o que você fala, ele vai comunicar para Faraó. Então foi a primeira tecla SAP da história, foi Arão. Ele traduzia aquilo que Moisés falava e ninguém entendia. Aí o texto diz que o Senhor pede para que Moisés fale com Faraó para que o povo seja liberado. Só que o texto diz que esse mesmo Deus endurecia o coração de Faraó para que Faraó não liberasse o povo. Gente, de verdade, na cabeça de vocês isso faz sentido? Tipo assim, por que é que Deus está dizendo para Moisés: vai lá e fala com Faraó? Aí Moisés diz: eu estou indo. Ele diz: mas não se preocupe, eu vou endurecer o coração dele para que ele não deixe. Imagina Moisés, tipo assim. É como se Deus falasse assim: Moisés, vai porque o não tu já tem. Gente, só que isso não acontece uma, nem duas, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9. São 10 vezes. Por que é que Deus estava fazendo isso, irmãos? Tem duas coisas. Primeiro, cada praga sinaliza a vergonha de um falso Deus que os egípcios adoravam. Cada uma delas. Só que a outra coisa para mim é ainda mais importante. Porque Deus estava formando em Moisés o coração de um libertador. E como é que ele formou isso?
Eu quero ver quantas vezes ele está disposto a me obedecer sem que o resultado seja aquilo que ele espera. Deixa eu ver quantas vezes ele vai lá sabendo que não vai dar certo. E quantas vezes eu vou dizer, vai de novo, mas não vai dar certo, e ele vai. Irmãos, a gente muitas vezes, Deus nos chama para uma missão, para uma tarefa, e na primeira dificuldade a gente desiste. O inimigo está me resistindo. Eu não tenho forças para isso. Oh meu Deus, porque eu sofro tanto. E você está achando que Deus tem pena de você. Deus não tem pena de você. Uma vez eu estava com Mores. Mores é minha esposa, linda, maravilhosa, colossal, absoluta, estratosfericamente. Eu estava com ela uma vez, ela estava indo para o trabalho, eu estava dirigindo para ela, levando ela para o trabalho. Aí ela estava reclamando da vida, né? Que eu não sei vocês, mas a minha esposa às vezes reclama da vida. Quem aqui é homem casado? Levanta a mão. Quem aqui tem homem casado que a esposa reclama da vida? Levanta as duas mãos. Eu já estou dormindo só mesmo, só que vocês vão dormir só também hoje. Aí a gente estava no carro, aí Mures começou a reclamar para mim. Por que isso, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso? E eu escutando aqui, né? Ah, porque como é que pode? Você acredita nisso? E eu digo, rapaz, que coisa terrível. Ela, como é que é isso? Aí no meio do começo, você não vai me dizer nada não? Aí eu disse, vou. Ela fez, pois é, diga. Eu disse, Deus não tem pena de você. Aí ela... A menina ficou calada, meia hora, e eu aqui, ó, meu Deus do céu, por que me abandonastes? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Senhor. Quando a gente chegou no destino, ela olhou para mim e disse, meu filho, eu disse, diga. Ela fez, obrigado. Obrigado porque hoje você me ensinou que eu tenho um Deus que me ama tanto que Ele não tem pena de mim. Ela me deu um beijo e desceu do carro. Eu disse, Deus, a ressurreição veio antes da cruz dessa vez. Por que eu estou falando isso, irmãos? Deus não tem pena de você. Deus não tem pena do seu aperto financeiro. Deus não tem pena porque você se desorganizou. Deus não tem pena das lutas que você enfrenta. Ele não tem pena de nada disso. Sabe o que é que Deus tem? Ele tem misericórdia. Sabe o que é que Deus tem? Ele tem graça. É isso que Ele tem. Como é que eu acesso isso? Buscando. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei. O desejo de Deus é de que o nosso discurso seja mais baixo e a nossa atitude seja mais alta, seja mais elevada. Deus está olhando para nós e procurando um povo para esse tempo, que seja capaz de buscar Jesus, ainda que Jesus não nos dê aquilo que queremos, no tempo que queremos ou da maneira que queremos. Deixa eu falar para vocês uma coisa. E eu quero encerrar com isso antes da gente orar. Um dos meus maiores sonhos na minha vida era ser pai. Eu nasci para ser pai. Eu sou o cara para ser pai. Não tem nenhum mundo alguém que quer ser um pai bom assim que nem eu. Está para nascer aqui na terra. Há algum tempo atrás, eu e Moura recebemos um diagnóstico que a gente tem dificuldade para engravidar. E que a gente ia ter que fazer um tratamento. E a gente vai fazer tratamento para engravidar. Fizemos uma FIV. Conseguimos um embrião. Eles chamam de embrião de ouro. O embrião foi implantado. Eu lembro do dia. Eu na sala, lá vem a mulher com o embrião assim num negócio. Digo, vala-me Jesus. Ela disse, vão implantar agora no ovário da sua esposa. Eu digo, meu Deus do céu. Ela disse, você quer colocar uma música? Eu disse, como assim? Ela disse, isso é um momento muito marcante. Veja uma música. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu fui, peguei o celular e procurei uma música e coloquei. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Foi a música. O embrião foi implantado e olhando assim na tela.
Aí ela terminou e olhou para mim e disse assim: foi um sucesso. Aí eu: te exaltamos. Já saí de lá pai, com cara de pai. Pois não, sou pai. Quase que deixava só o bigode para ficar mais parecido com o pai. Saí de lá pai, fomos pro hotel. Passamos aquela noite descansando. No outro dia, o nosso amigo, nosso irmão, pastor Felipe, foi nos buscar. A gente voltou para João Pessoa de carro, que a gente fez esse tratamento em Recife. A gente chegou em casa, ficou aguardando. A gente pensa numa felicidade. Eu ficava na barriga de Mures falando com ele. Aqui é seu pai, câmbio. Eu sei que você não tem ouvido ainda, mas você já está aí. Alguns dias depois, Mures sentiu uma dor muito forte e a gente perdeu o nosso bebezinho. A gente foi numa clínica para a médica falar com a gente sobre o que tinha acontecido, para fazer um outro tratamento. E aí a gente conversou e a médica depois disse assim: o senhor podia sair um pouquinho, que eu queria conversar só com sua esposa? Eu disse: claro. Eu saí da sala, Maurício ficou na sala. Eu estou aqui na porta da sala, uma outra porta se abre, saem duas mulheres, companheiras lésbicas, se abraçam chorando. Uma bota a mão na barriga da outra já grandinha e diz: está tudo bem com o nosso bebê. Aí eu, o pastor, o evangélico, o servo de Deus, o homem cheio de promessas, olhei para aquilo e o diabo disse no meu ouvido: o seu Deus não ama você tanto assim, não é? Eu não estava triste por causa da alegria daquelas mulheres. Eu estava triste por achar que Deus não estava cuidando de mim como eu achava que Ele deveria cuidar. E naquele dia eu decidi: Senhor, eu não vou mais me preocupar com isso não. Só que eu continuei me preocupando. A gente foi fazer outra FIV, viemos para São Paulo. A gente raspou o tacho do dinheiro que tinha. Foi no mais caro, no melhor que tem aqui. 9 embriões. Eu digo: meu Deus, vai 24 de uma vez agora. Deu tudo errado de novo. Tudo errado. Aí o ano passado, eu estava em Portugal, estava pregando numa conferência, e eu estava com o coração tão amargurado, irmãos. Não por causa disso só, mas por tantas coisas da vida. Sabe, eu tinha me sentido triste, tinha me sentido traído com algumas coisas. Estava triste. Eu estava numa fase na minha vida da igreja que eu estava assim, ó. Sabe de uma coisa? Eu vou só pregar o evangelho. Quem quiser pastorear, pastoreia. Eu sou apóstolo, eu não sou pastor. Não tenho mais que estar conversando com ninguém, não. De tão amargurado que eu estava. Aí eu fui pregar lá em Portugal. Preguei, a presença veio, o povo chorou, aquela coisa toda. O pessoal: meu Deus, que bênção, pastor, que maravilha. E eu não estava sentindo nada. Nada. O pessoal que foi comigo para a conferência, vindo falar depois: pastor, como eu precisava vir para cá, como eu precisava ouvir isso, como eu precisava, eu não estava sentindo nada. Acabou a conferência. Eu frustrado, triste. Aí a gente foi passear, eu e Mores e alguns amigos. Fomos em Lisboa, tal, foi passear. Aí inventaram de ver as ondas gigantes lá em Nazaré River. Quando a gente chegou lá, não tinha onda gigante. Disseram assim: essa é a única estação do ano que não tem ondas gigantes. Eu disse: uau. Que momento, hein? Diz que eu moro na praia. Eu vim fazer o que aqui? Olhar uma praia. Aí a gente lá. Ei, Maurício, cadê as ondas gigantes? Eu disse: estão lá dentro, lá no final. E a gente andando já com as pernas doendo. Aí disseram assim: vamos no Farol, porque é o ponto turístico de Nazaré River. Temos que tirar uma foto lá. Eu: uau, vamos no Farol. Tirar uma foto em Nazaré River sem ondas gigantes. Aí a gente está indo. Gol do Flamengo. Aí a gente está indo. No caminho, tem um monte de artista de rua. Esse pessoal na rua fica fazendo coisa, malabares. E tinha um cara tocando violão. Gente, o cara com uns dreads assim, com a cara de maconheiro. O cara muito doido assim, ó, com violão. Aí eu vim olhando e olhando assim, meu Deus, o cara muito louco. Gente, quando a gente foi passando, esse cara pegou o violão e ele começou a tocar uma canção. Eu vou construir
minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Só que em inglês, né? Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra. O cara estava tocando lá. Só que, gente, eu nunca vou esquecer do momento que eu estou passando por ele aqui. Ele pegou o violão, levantou. E ele começou a fazer a introdução no violão. E eu, rapaz, essa música é da igreja, não é não? E eu fui virando para ele. O cara olhou para mim, eu olhei para ele. Eu não sabia quem estava mais chapado dos dois naquele momento. A gente ficou olhando um para o outro. E ele fazia assim para mim, ó. Aí ele começou a cantar. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Irmãos, aquela foi minha conferência. Porque eu senti um fogo de Deus vindo dos meus pés até a minha cabeça. Aquilo acendeu dentro de mim. Toda a tristeza que estava em mim parece que saiu. O pastor olhava para mim e dizia assim: rapaz, o que foi? Eu disse: gente, a alegria do Senhor é a nossa força. Cara, meu Deus, eu quero pregar. Cadê o povo? Eu quero sentar com o povo, eu quero pastorear. Eu quero ser pastor de novo, o que foi que houve? Gente, parecia que eu estava acordando de um estado que eu não tinha percebido. Eu voltei para o Brasil de férias, aquela foi minha conferência. Cheguei no domingo no Brasil, na segunda-feira eu recebo uma ligação, eu e Mores. Era a vara da infância dizendo: vocês foram conectados a uma criança. A gente manda a foto dela. Mandaram a foto, o nome dele é Davi. Ele tem 4 anos. Quando eu abri a foto de Davi, eu disse: esse é meu filho. Eu não sou o Jessé de Davi. Porque eu não gerei Davi com o meu corpo. Mas eu sou o Samuel de Davi. Porque eu vou deitar azeite na cabeça desse menino e colocar uma coroa nele. Para que ele ande num nível muito maior do que o que eu ando. Sim, irmãos. Eu não consegui ser pai do meu jeito. Eu me tornei pai do jeito de Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o meu Senhor não quer me dar pães e peixes. O meu Senhor quer me dar a presença dEle. Talvez Deus não esteja fazendo da maneira que você quer, da forma que você quer. Isso não significa que Ele não está fazendo. Isso não significa. Davi não é um prêmio para mim de perseverança. Davi não é um prêmio para mim. Davi é só uma continuidade do meu destino com Deus, daquilo que eu estou vivendo com Ele. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. O seu Senhor tem para você um destino completo que é muito maior do que os pães e peixes que você acha que pode mendigar. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se o seu cristianismo se resumir a pães e peixes, você vai ser enganado por homens maus nesse mundo. Porque os homens desse mundo têm pães e peixes para dar. Mas sabe o que é que Deus tem? Deus tem solução para o impossível. Quando nós recebemos Davi, quando recebemos agora há pouco a certidão dele, Davi é oficialmente nosso filho. E disseram assim: vocês podem mudar o nome dele. Como é que vai ser o nome dele? Eu disse: o nome dele é Davi. O senhor não vai querer mudar? Eu disse: não, vou mudar só o sobrenome dele. E como ele vai se chamar? Eu me chamo Edilson Augusto Pereira dos Santos. Eu disse: Davi vai se chamar Davi Augusto Pereira dos Santos.
Porque Davi carrega de mim. Mas antes de carregar de mim, ele foi carregado pelo Senhor. Essa é a identidade que ele deu. Talvez eu queria, porque eu pensava assim, se eu tiver um filho, ele vai se chamar Benjamim, que significa filho da alegria. Mas Deus não tinha para mim um Benjamim. Deus tinha para mim um Davi, o gracioso, o abençoado. Talvez você esteja esperando um Benjamim, mas o que Deus tem para você seja um Davi também. Deixa eu te falar uma coisa. Nós continuamos servindo um Deus que diz: se você comer da minha carne, nunca mais você vai ter fome. A minha oração hoje é que o Senhor altere a nossa fome e que a gente passe a ter fome das coisas que são do céu. E se eu tiver fome das coisas que são do céu, o único pão que me sacia é Cristo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E hoje Cristo está nos perguntando: e vocês? Vocês não vão seguir os outros, não? Vocês não vão seguir a manada do sistema, não? Vocês não vão seguir prosperidade? Vocês não vão seguir os profetas que adivinham CPF, não? Vocês não vão seguir quem dá palavra conveniente, quem não confronta o pecado de vocês? Vocês não vão seguir não um lugar que você senta e sai porque a mensagem te deixa confortável com o teu pecado? Que a nossa resposta seja a mesma de Pedro: para quem iremos nós? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quantos querem Cristo mais do que tudo aqui? Diga: eu quero. Se você puder, fique de pé no seu lugar.